Vamos falar agora sobre tratamentos termoquímicos e de superfície. Qual é a base de todos esses tratamentos? Os tratamentos termoquímicos, eles vão estar ligados à formação de carbetos. Esses carbetos, eles são elementos de elevada dureza. Então, o que é que vai acontecer? Vamos pegar um material, um elemento químico que não estava presente originalmente na fórmula, na composição química de um aço, de um ferro fundido e de algumas outras ligas metálicas, e fazer com que esse elemento, vamos fazer com que esses elementos penetrem na estrutura e, ao penetrar na estrutura, reajam com os elementos que formam o aço, por exemplo, e aí formam os carbetos. E esses carbetos, por sua vez, aumentam a dureza. Esse tipo de tratamento termoquímico, a depender do tempo, ele vai ficar restrito à superfície da peça. Então, em outras palavras, nós podemos ter uma peça com a superfície extremamente dura, tá? Uma dureza muito grande na superfície, e o miolo com uma dureza não tão alta, tá? Então, o subtítulo. A mesma coisa vale para tratamento de superfície, tá? Que aí, por exemplo, nós temos têmperas que são feitas exclusivamente em um único ponto, e aí também entra nesse tipo de tratamento. Mal comparando aqui, isso aqui é como se fosse um Mentos, tá? Que a casquinha é dura, mas o miolo é mole. Então, uma pequena introdução. Então, em várias aplicações da engenharia, é necessário que as peças tenham superfícies mais duras e, portanto, mais resistentes ao desgaste, mantendo o núcleo com maior ductilidade e tenacidade. Por exemplo, uma peça desse tipo aqui é uma engrenagem. Tem que ser dura na superfície e tem que manter uma certa ductilidade em seu interior. Os tratamentos viabilizam que a gente consiga esse combo de propriedades, e isso pode ser conseguido por tratamento térmico localizado ou por tratamento termoquímico. No térmico, o tratamento se dá por chama ou indução. Normalmente é uma têmpera localizada. Nos termoquímicos, toda a base da ideia do tratamento termoquímico se dá através dos processos de fusão. Então, aquilo que foi estudado anteriormente é o que explica o fato de alguns elementos penetrarem na estrutura do outro. Nós vamos ver que os elementos utilizados para fazer a difusão normalmente apresentam raio atômico relativamente pequeno. Por quê? Isso facilita a difusão. Então, a gente vai ter boro, vai ter nitrogênio, vai ter o carbono, que é a boretação, nitritação e cementação. E aí tem outras variáveis, tá? Então tem outros, mas os principais seriam basicamente esses daí. Então, esses elementos com um pequeno raio atômico conseguem se difundir com maior facilidade para dentro do material. E essa difusão vai depender da concentração e do tempo. Que é basicamente o que a gente estudou lá quando se falou em difusão.
Então, os tratamentos são especialmente utilizados nos aços, porém, também se aplica a ligas de alumínio, titânio, entre outros. Os elementos mais comumente utilizados: carbono, nitrogênio e boro. Os meios de aplicação desses elementos podem ser por via líquida, sólida, gasosa ou por plasma. Então são esses processos que a gente vai ver a partir de agora. Começando com o primeiro, a boretação. Esse processo não é muito utilizado no Brasil, mas tem grande aplicação nos Estados Unidos e na Europa. Qual a grande vantagem dele? Ele consegue chegar a durezas superficiais na faixa de 1600 Vickers, que é uma dureza muito, muito, muito grande. Então, esse processo pode substituir com vantagem os processos de cementação, que a gente vai ver mais na frente, nitratação e até eletrodeposição de cromo duro, com índice de vida útil semelhante. Em outras palavras, através desse processo se consegue elevadas durezas que não se conseguiria com os outros processos. Então, aplicado normalmente em ligas ferrosas e ocorre normalmente entre 840 e 1050 graus Celsius. Pode ser, utilizando os meios para que isso ocorra, pode ser utilizado pó, sais, óxidos fundidos, gases ou pastas. Os meios sólidos têm a vantagem de ter, em termos econômicos e toxicológicos. Então, a boretação por pó, ou com pó. Basicamente, como é feito? Então, é colocado uma caixa de aço refratário, colocada a peça dentro dessa caixa refratário e é coberto, colocado aproximadamente 10 a 20 milímetros de pó boretante nessa faixa de 840 a 1050 graus Celsius. Então deixa isso por um determinado tempo. Esse tempo depende da profundidade da camada boretada. Então, se a gente quer um elemento que o átomo penetre, vá numa camada mais profunda, deixa mais tempo. Se quer só uma camada superficial pequenininha, deixa menos tempo. Tá? Então, basicamente, os tempos nessa temperatura variam de 15 até 10 horas. Então, as variáveis tempo e temperatura são selecionadas em função da espessura da camada desejada, não sendo recomendadas camadas superiores a 0,12 mm por causa do processo de desplacamento. Basicamente, o que é que acontece nesse caso? Que a camada boretada se desprende do núcleo do material, ou seja, cria-se uma trinca. Então, como se criasse um material com duas fases e uma das fases se descola muito facilmente da outra. Entre 0,2 e 0,12 é utilizado quando se quer um desgaste, ou quando a peça vai ser utilizada em alguma aplicação abrasiva, e menos do que 0,1 quando você tem um contato que não vai ser abrasivo, ou seja, você vai só aplicar uma força, por exemplo, em uma determinada peça, então uma camada de 0,02 mm já é suficiente. Os pós utilizados. Então, basicamente, vai ser a substância responsável pelo fornecimento do boro. Então, pode ser o carboneto de boro, ferro-boro, boro amorfo ou o borax. E aí utiliza como diluentes o carbeto de silício, ou alumina, e um ativador. E um ativador, que é o cloreto de amônia. Isso aqui você pode ter pós, que são comerciais vendidos para esse tipo de tratamento. A granulometria, como já foi falado, tem influência no resultado do processo. Quanto menor o tamanho das partículas, maior a difusividade. A fonte de boro reage com o ativador e proporciona boro na superfície da peça, que se difunde formando um boreto no metal base. Essa espessura da camada de pó pode ser de 10 a 20 mm. Para espessuras menores de 10 mm, a redução na camada boretada. Temos aqui um aço H13
E aqui as camadas. Aqui tem a subcamada, que é do metal base, e aqui as das duas camadas de boreto. Tá? Aqui o que vai mudar vai ser a estrutura cristalina dessas duas camadas de boreto. Então a camada pode ser formada por duas fases no aço, boreto de ferro 2. Primeiro é frágil, forma uma superfície submetida a elevada tensão de tração, sendo sua presença indesejável. Pode ser eliminada por recozimento. Quando se faz o recozimento, a gente faz a difusão dos elementos dessa camada para essa outra camada. A fase do boreto de ferro 2 é a preferida por ser menos frágil e apresentar tensões elevadas de compressão. As misturas de pó atualmente já inibem a formação dessa primeira fase contínua. Se ela for contínua, ela fica sendo quebradiça, tá? Então, normalmente o que se faz, durante o processo, ela não fica de uma forma filme contínuo. Fica espaçado e aí melhora as características. Lembrando aqui o seguinte, tá? Que nesse processo, o fato de criar uma região tensionada, uma das formas de se aumentar as propriedades mecânicas de um metal é induzindo tensões nesse metal. Então daí essa tensão de compressão que é feita por essa camada de boreto ser melhor do que dessa de tração feita por essa camada de cima. Então aqui nós temos as propriedades das duas camadas, tá? Então a microdureza 19 a 21, 18 a 20. Módulo de elasticidade 590, 290. Densidade 675, 743. Coeficiente de expansão térmica 23, 7,7. Composição e peso de boro apresenta 16,23% e aqui 8,3%. E aqui é uma estrutura ortorrômbica e aqui uma tetragonal de corpo centrado. E aqui a estrutura, isso aqui é uma trinca que está falando daquilo que aconteceu antes, da separação das duas camadas. Então a dureza da camada vai variar em função da composição das ligas e das ligas que podem ser boretadas, podendo atingir 2000 na escala Vickers para aços ferramentas. Lembrando que aço ferramenta é aquele aço que é utilizado para desgastar outros aços. E entre 650 e 950 em aços cementados. Aços inoxidáveis de ferro fundidos e ligas à base de níquel e cobalto também são boretadas e apresentam dureza 900 a 1600. Peças boretadas também apresentam excelente resistência ao desgaste, melhora a resistência à corrosão, a ácido clorídrico, sulfúrico e fosfórico. Então, além de melhorar a dureza, peças boretadas também são resistentes à corrosão provocada por ácidos. Então, em ambientes em que sejam muito agressivos, né, por meios ácidos, é uma boa saída ter elementos com a camada de boro. Alguns elementos como alumínio e silício são prejudiciais à camada boretada, porque eles não são solúveis nessa camada. Então, o limite máximo desses elementos dentro de um aço estaria limitado a 0,8%. Peças boretadas podem ser temperadas em óleo ou ar e depois revenidas. Porém, o aquecimento deve ser feito em forno a vácuo ou sob a atmosfera inerte para preservar a integridade da camada boretada. Em outras palavras, pode-se fazer um ajuste na dureza por tratamentos térmicos. Entretanto, deve-se ter cuidado. As grandes vantagens: dureza é extremamente alta, apresenta resistência à corrosão por ácidos, pode ser aplicado tanto a aços de baixa liga, ferramenta e inoxidáveis, e a alta dureza da camada boretada, aliada ao baixo coeficiente de atrito, produz
elevada resistência ao desgaste. Então, essa baixo coeficiente ao atrito é extremamente importante em algumas aplicações, como por exemplo, rolamentos. Basicamente, se tem baixo coeficiente atrito e é elevada a resistência, vai diminuir o desgaste. Diminuindo o desgaste, aumenta muito a vida útil. Desvantagem: a boretação sólida, que é mais utilizada em mão de obra intensiva, tem baixa flexibilidade para automação, tornando o processo lento e custoso. Devido à elevada dureza da camada boretada, um eventual ajuste na peça só pode ser feito por lapidação, que é basicamente o seguinte, tá? Vamos supor que a gente tenha feito um furo que devia ter um determinado diâmetro. Se por um acaso esse diâmetro tenha que ser aumentado, a gente não consegue fazer por usinagem convencional. Aí tem que partir para um processo de lapidação com ferramentas recobertas com diamante ou pó de diamante, porque não daria para fazer com ferramentas convencionais. Resistência à fadiga é inferior à obtida peça cementada e nitretada. Basicamente, se a dureza é muito alta, a resistência à fadiga tende a ser diminuída. Então, é muito utilizado para produção de eixos, engrenagens, guias, injetores, matrizes, partes de válvula, tubulação para transporte de materiais não ferrosos, dentre outros. Tá? Então, precisou de elevada dureza, resistência ao desgaste, pode-se utilizar a boretação. Entretanto, o custo envolvido no processo é relativamente alto. Da mesma forma que o processo pode existir feito com boro, ele também pode ser feito com nitrogênio. Sendo que para o nitrogênio, nós vamos ter o nome nitretação. Então, como se dá o processo? Então, vamos colocar na superfície de um aço, por exemplo, com aquecimento de 500 e 570 graus Celsius, vamos jogar nitrogênio e esse nitrogênio vai entrar dentro da camada de aço ou dentro da estrutura do aço e vai criar um nitreto, que aí vai ter uma elevada dureza. Nesse processo, a gente utiliza temperaturas menores do que na cementação, que é o próximo processo que a gente vai ver. Cementação feito com carbono. Assim, temos menores distorções e diminui a tendência de provocar trincas. Então, normalmente, depois da nitretação, se faz um processo de têmpera para produzir o endurecimento da camada nitretada. Então, primeiro, difusão do nitrogênio, um posterior tratamento de têmpera. Então, a nitretação provoca um aumento na dureza. Aqui, só mudança em relação à boretação, que a gente estava utilizando a dureza Vickers, aqui a Rockwell C. E provoca elevada resistência ao desgaste. Melhora a resistência à fadiga e à corrosão, exceção feita a aço inoxidável, e mantém a superfície resistente ao amolecimento para aquecimento em altas temperaturas, próximos à temperatura da nitretação. Então, próximo a essas temperaturas aqui, entre 500 e 570 graus Celsius, podemos utilizar elementos nitretados nessa faixa de temperatura, porque aí ele não vai amolecer. Em outras palavras, podemos utilizar esse tipo de processo de endurecimento de um aço para fazer com que elementos que trabalhem em altas temperaturas não sofram tendência de amolecimento. Aqui temos uma tabela em que define
as composições máximas ou os teores máximos de nitrogênio que pode se difundir em uma estrutura ferro-nitrogênio, que está aqui, o diagrama de fase, ferro-nitrogênio. Então, dentro do ferro gama, podemos ter até 2,8% de nitrogênio. No ferro alfa, 0,1%. E é quando forma o nitreto de ferro 4, muda a estrutura para SFC, aumenta-se também o teor de nitrogênio que pode. Nitreto de ferro 2 ou 3, a gente tem uma estrutura epsilon, que é uma estrutura hexagonal compacta, e aí o teor de carbono, a porcentagem de nitrogênio vai de 4 a 11, e no nitreto de ferro 2, 11,1, e aí a estrutura é ortorrômbica. Em outras palavras, a depender da estrutura cristalina a ser formada, a gente sai modificando a quantidade de nitrogênio que pode ser colocado dentro dessa estrutura. Podemos ter a nitretação a gás, e para isso nós vamos ter uma atmosfera rica em amônia, NH3. Essa amônia se dissocia, então tem um nitrogênio mais hidrogênio a essa temperatura entre 500 e 565 graus. Então esse nitrogênio vai penetrar dentro do aço, e é esse nitrogênio que vai fazer com que haja o aumento da dureza. Então esse tipo de processo de nitretação a gás é muito utilizado em aços de baixa liga, aços de médio carbono ao cromo das séries 41X, 43X, 51X e aí vai, tá? Sendo que os principais são 41 e o 43. Aços ferramenta com até 5% de cromo, tipo H11, H12 e H13. Aços de baixo carbono ao cromo da série 33, 86 e 93, dentre outros. Os aços carbono, em geral, não são utilizados na nitretação, pois formam uma camada nitretada extremamente fina e quebradiça. Lembrando que após a nitretação, obrigatoriamente temos que fazer um processo de têmpera. E para fazer esse processo de têmpera, se necessita de carbono. Então, se temos pouco carbono, vamos ter uma camada fina e quebradiça. Os aços contendo alumínio produzem uma camada nitretada de altíssima dureza, excelente resistência ao desgaste, porém com baixa ductilidade. De novo, é o padrão. Se aumenta muito a dureza, ductilidade e tenacidade tendem a diminuir. Aços ao cromo têm dureza menor e ductilidade maior quando comparados com o alumínio. Ideal é o uso de uma liga intermediária nitroalói, que possui aí uma mistura de alumínio e de cromo. O processo de nitretação pode ser realizado em um único estágio ou em estágio duplo. No primeiro, o de um único estágio, utiliza uma temperatura de 500 a 525 graus Celsius e uma taxa de dissociação de amônia de 15 a 30%. A dissociação seria a separação lá do nitrogênio do hidrogênio. Nesse processo se produz uma camada branca e quebradiça na superfície nitretada. Estágio duplo, ou processo flow, tem a vantagem de reduzir ou eliminar essa camada branca em relação ao processo anterior. O primeiro estágio é idêntico. No segundo estágio a temperatura é elevada de 500 a 565 graus Celsius e a taxa de dissociação de amônia vai de 65% a 85%. Os tempos são similares e nesse caso aqui não se tem a formação dessa camada branca. As peças que serão utilizadas para a nitretação, elas passam primeiro por uma têmpera e revenido, aqui uma temperatura acima da temperatura de nitretação, que se for abaixo, na temperatura de nitretação, se desfaz o trabalho da têmpera, passa para uma usinagem grosseira, ou seja, é feito o básico da usinagem,
alívio de tensões, que é para desmanchar qualquer problema que tenha tido aqui na usinagem, vem a usinagem final e vem a nitratação e posteriormente a retífica. Temos a sua nitratação a gás e agora nós vamos falar de nitratação líquida, que aí o aquecimento é feito na mesma temperatura na mesma faixa de temperatura da nitratação a gás. Aí no caso utiliza banho à base cianeto ou cianato. Grande vantagem da nitratação é o tempo, que é bem menor. A desvantagem é que a camada nitretada também é menor. A máxima conseguida por via líquida chega a 0,015 mm contra 0,7 mm na nitratação a gás. E os ácidos empregados são carbono, ácido baixa liga, ácido ferramenta, ácido inoxidável e ácidos resistentes ao calor. Aqui temos o tempo de nitratação líquida determinado para alguns tipos de ácidos. Tá? Ácidos carbono e baixa liga, ácidos ferramenta estruturais, ácidos ferramenta para corte, aço inoxidável e resistente ao calor. Então aqui tem os tempos de 1 a 2 horas, de meia hora a 3 horas, de 5 a 30 minutos, de 2 a 4 horas. E aqui as temperaturas e aqui tamanho da camada nitretada. Aqui nós temos o comportamento do gradiente de nitrogênio no aço 1015. E aqui basicamente só para provar ou para mostrar que com o passar do tempo, quanto mais tempo se passa, mais se profundo o nitrogênio entra dentro do aço, tá? Então, quanto maior o tempo, significa dizer que mais profundo é a penetração do material. Entretanto, a quantidade de nitrogênio vai diminuindo à medida que se tem um passar do tempo. Então, por exemplo, aqui a 10 horas, então se camadas mais próximas da superfície vão ter um teor maior de nitrogênio e quanto mais profundo for entrando na peça, menor esse teor. As propriedades das peças nitratadas, então a resistência ao desgaste aumenta consideravelmente após a nitratação. A nitratação aumenta também a resistência à fadiga. É conveniente que as peças sejam resfriadas rapidamente após a nitratação, a fim de que o nitrogênio seja mantido em sua solução sólida, ou seja, que o nitrogênio não saia da peça. E aqui nós temos o efeito da nitratação líquida, a resistência de um aço de médio carbono. Então aqui nós temos quadradinho como recebido, triângulo temperado e revenido e a bolinha nitretado. E aqui a perda de volume da peça. Então, consegue nos dois primeiros casos, como recebido e o temperado, essa perda de volume se dá em maior intensidade com cargas em torno aqui de 10 newtons. Já para o nitretado, vale para cargas em torno de 20 newtons. E depois tem uma queda vertiginosa. Então existe a nitratação a gás, a nitratação líquida e agora a nitratação iônica ou por plasma. Então basicamente nesse caso, em um vaso a vácuo é criado plasma pela aplicação de um campo elétrico e os íons de nitrogênio são acelerados em direção à peça. Então basicamente são dois eletrodos onde se coloca a peça em uma posição e ioniza um gás rico em nitrogênio. Então vai ser atraído em um eletrodo, se atrai os íons nitrogênio. Atraindo esses íons nitrogênio, eles penetram no aço, fazendo com que ocorra a nitratação. Então, em relação, assim, os íons provocam o aquecimento da peça e limpa a superfície além de fornecer o nitrogênio ativo para ser absorvido pelo aço. Em relação à nitratação gasosa, a nitratação iônica apresenta melhor controle e uniformidade da composição
química da camada, além de provocar menor distorção nas peças. Em outras palavras, conseguimos controlar de forma mais efetiva como se dará a difusão do nitrogênio na peça dentro do aço. Então aqui está o jeitão azulado aí da peça sofrendo a nitritação iônica ou por plasma. Então a camada nitritada pode ser dividida em duas regiões, branca e de difusão, e a dureza da região branca não é afetada pelos elementos líquidos formados de carbonetos, de alumínio, cromo, molibdênio, titânio, vanádio, aí vai, pois é formado somente por nitreto de ferro. Então, basicamente, na nitritação, teremos o núcleo e temos aqui a região de difusão, e à medida que esse teor de nitrogênio aumenta, cria-se uma região branca. Aqui tem a região branca, que é somente nitrogênio e ferro, e aqui a região de difusão. Então, a camada epsilon, nesse caso aqui, ela é resistente ao desgaste e fadiga quando não se tem onde a peça não vai sofrer nenhum tipo de choque. Já a camada gama linha vai apresentar uma menor dureza e resistência ao desgaste, entretanto uma maior tenacidade, ou seja, mais resistente ao choque.